Bom dia, minha gente, um abraço a vocês todos aí, uma ótima quinta-feira para todo mundo, que Deus abençoe a vida de todos vocês, da família, de todo mundo aí, tá bom? Vamos lá falar sobre o jogo de ontem. Gente, que fantástico o mundo do futebol, né? Como é bacana o futebol, como é o esporte mais emocionante, e é por isso que a gente diz, o futebol ele transforma de uma hora para outra, você não sabe o que é que vai acontecer, tem que estar focado o tempo inteiro no jogo, porque ao mesmo tempo que você está na roda gigante lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo, e o contrário também acontece. Aquilo que a gente usa sempre, né? A quarta do herói, o domingo do vilão. Então é interessante o futebol, é muito legal. Vejam o jogo de ontem, quando o Bahia faz um primeiro tempo brilhante, né? Se o Bahia tivesse feito 2 gols ali no primeiro tempo, seria o primeiro tempo perfeito do Bahia, porque o Bahia dominou totalmente as ações. O Bahia jogou assim, sabe, como um time bem treinado, sabe como é? Quando você tem muita qualidade técnica dentro de um time de futebol, como o Bahia teve ontem. Olha que o Bahia jogou com o Eric improvisado na lateral direita, o Bahia tem seus 2 laterais machucados, e o Eric foi bem, né? Para quem é volante, está acostumado a jogar centralizado, jogar pelo corredor lateral não é a mesma coisa. É certo que o volante, ele consegue jogar na lateral, que são funções com características parecidas, não é? Mas o apoio, e o Eric fez muito bem, aquelas triangulações ali pelo lado direito, aquilo é muito legal de ver, quando o Eric passa a bola ali com Everton Ribeiro, com o Caio Alexandre, às vezes com o William José, às vezes com o Cauli, né? Muitas vezes o Bahia fez essa triangulação pelo lado esquerdo, a saída de bola perfeita do Bahia, da defesa para o ataque, a inversão de posicionamento do Jean Lucas com Caio Alexandre, com Everton Ribeiro, as jogadas pelo lado esquerdo, né, as infiltrações do Juba, os lançamentos feitos do Caio Alexandre. Caio Alexandre fez 2 lançamentos ontem no primeiro tempo espetaculares. Ele fez um lançamento que é claro que contou com a habilidade do Pulga, né? Porque o Caio Alexandre ele pega uma bola e mete por dentro de todo mundo quando o Pulga está pelo lado esquerdo. Pulga inteligente, ele faz o facão e ganha na frente do zagueiro e vai para a cara do gol. Aí o zagueiro foi muito esperto também, veio no carrinho, quando o Pulga chuta, a bola bate na perna do zagueiro e vai para tiro de meta. Então foi um primeiro tempo assim muito envolvente do Bahia. É claro que quando você joga dessa maneira, quando você propõe o jogo como o Bahia propôs mais uma vez ontem, o Bahia é o dono do jogo no primeiro tempo, onde você vê parecendo um time grande jogando contra um time pequeno que está ali se defendendo. Mas assim, imagina, o time do Nacional estava errado no jogo? Não, está jogando fora de casa, sabe do potencial de um time que vinha de 5 vitórias consecutivas, de 1-0, mas vinha de 5 vitórias consecutivas, e nós sabemos como é forte o Campeonato Brasileiro, com Libertadores da América também. Então o Bahia vinha nesse, né, subindo os degraus aí e jogando boas partidas, né? E o Bahia atacou, claro que uma hora ou outra o time do Nacional ia no contra-ataque com 2 jogadores maravilhosos lá na frente, mas foi um primeiro tempo assim que só faltou o torcedor dar o grito de gol, né? Veja que no intervalo, as entrevistas feitas, as mensagens dos torcedores para as rádios, né, elogiando bastante o Bahia, que o Bahia estava muito bem no jogo, estava mesmo, foi um primeiro tempo muito bom da equipe tricolor. E voltou para o segundo tempo do mesmo jeito. O Bahia voltou muito bem no segundo tempo, né? Envolvendo o adversário, tocando bola de um lado para o outro. Everton Ribeiro muito bem ali pelo lado direito, continuou a fazer as triangulações com o Eric, com o Cauli, a boa movimentação do William José, fazendo aquele papel de parede, né? Do pivô, do centroavante, que recebe a bola e toca para quem vem chegando. A passagem do lado esquerdo também do Juba, a participação do Pulga indo para cima dos zagueiros o tempo inteiro, nem sempre, é claro, ganhando os caras fortes, né, com bom preparo físico, mas foi um Bahia que começou o segundo tempo para cima, até que sai aquela jogada maravilhosa, né? Porque quando o Caio Alexandre ele pega aquela bola na intermediária um pouco mais para trás, para o meio de campo, que ele levanta a cabeça e vê um buraco, ele ataca o espaço que é deixado e vai para cima dos adversários e mete aquela bola para o William José na entrada da área. O William José dá o toque para Jean Lucas fazer um belíssimo gol do Bahia, né? E aqui a gente não está
supervalorizando, porque foi uma realidade, né? Até esse gol do Bahia, o Bahia estava jogando uma partida digna de elogios em todos os sentidos. Uma defesa que se comportava bem nos contra-ataques adversários, um meio de campo muito construtivo, né? Envolvendo o adversário o tempo inteiro, atravessando a bola quando estava fechado um lado com velocidade para que o outro lado estivesse mais vazio, com espaço mais aberto, e o ataque tentando fazer o seu gol. Pronto, aí o Bahia fez o gol e aí acabou o Bahia, né? E aí acabou a tranquilidade, acabou a inteligência, né? Foi-se embora a qualidade de percepção de jogo, porque às vezes tem um ditado que diz assim, ao mesmo tempo que tem assim, o vizinho paga 10 para você não ganhar 1, né? Às vezes é melhor você ter pouco, né, do que não ter nada, não é assim? E no futebol, o futebol ele engana. Então você tem que estar focado o tempo inteiro, você tem que estar percebendo os acontecimentos. E o jogo deu sinal do que poderia acontecer, deu sinais do que poderia acontecer, porque quando o Bahia continuou a atacar o adversário veio nos contra-ataques ali, aquilo já era o sinal para que o Bahia se precavesse. Gente, tem alguns ditados no futebol, algumas máximas no futebol. Time que está ganhando o jogo não pode ser contra-atacado, né? Não pode. Se você está ganhando o jogo, quem é que tem que... Não é o adversário? Quem está ganhando o jogo é que tem que contra-atacar. Porque se eu estou ganhando, o adversário vem querer fazer o gol de empate, vem para cima de mim. Então eu é que tenho que contra-atacar, não é isso? Lá ontem foi ao contrário. O Bahia deu essa possibilidade do adversário contra-atacar. Então faltou essa experiência dentro do Bahia. Não experiência dos jogadores, que o Bahia tem vários jogadores experientes, mas experiência para o momento. Porque o futebol ele vive de momento. A cada milésimo de segundo acontece alguma coisa dentro do futebol. Então o que é que faltou ali? Toca a bola, trabalha, sem pressa. E o Bahia continuou com uma volúpia muito alta, com a intensidade muito alta depois de ter feito o gol. E aí isso mexe até com comissão técnica. Por que eu digo isso? Eu também vi como o Rogério viu, só que quem está ali no momento, ele tem que avaliar que o importante é a vitória, é ganhar o jogo. Não fazer 2, 3, 4, haja vista que o Bahia nos últimos 5 jogos venceu por 1-0. E aí como é que o Rogério enxerga, né, o momento, né? Tomou o gol de empate, num contra-ataque do adversário, vou botar Ademir, vou meter Ademir ali. Num momento que o Bahia, apesar de ter tomado os contra-ataques, ainda estava muito bem no jogo. E aí começam as modificações. E as modificações não deram certo, e aqui para nós, e aqui não é nenhuma novidade, não é porque eu já falei, nossa equipe aqui falou, a questão do Nestor, do Michel Araújo, que são jogadores comuns, não são jogadores que vão ser atores principais no Bahia, não, eles serão sempre coadjuvantes. Não são jogadores, por exemplo, como se você tivesse um Everton Ribeiro no banco, se você tivesse um Caio Alexandre no banco, que eles podem modificar um jogo. Esses dois não, esses dois são para você manter o que você já tem dentro. Não que a culpa seja desses dois atletas, mas que não muda tanta coisa. Eu acho que o Rogério poderia ter deixado o Everton Ribeiro um pouco mais tempo, né? E aí o Bahia foi lá, tomou o segundo gol, no desespero, nos contra-ataques mais uma vez, e nesse intuito de fazer pelo menos um gol de empate, leva o terceiro gol já no final do jogo, e aí acaba aquilo que foi tão bonito no primeiro tempo, né? Veja como o futebol vai lá em cima e ao mesmo tempo ele desce numa partida de futebol. Aquele Bahia brilhante do primeiro tempo, aquele Bahia brilhante até, sei lá, 8 minutos do segundo tempo, 10 minutos do segundo tempo, né? Caiu pelas tabelas no segundo, e aí com esses contra-ataques do time do Nacional, o Bahia acabou perdendo o jogo. Fica a esperança, né? E é uma realidade aqui, não é nenhum imbróglio ou tentar enganar o torcedor, de que o Bahia pode sim obter resultados positivos nesses dois jogos que faltam lá fora, contra o Atlético Nacional e contra o Internacional de Porto Alegre, porque o Bahia fez um bom jogo. Agora, dentro desse bom jogo, o Rogério Ceni precisa pegar essa experiência de ontem, passar para os atletas, para que não aconteça. Vem um jogo dificílimo sábado contra o Flamengo, muito difícil, onde o Bahia vai precisar ser maduro dentro do jogo, né? É um jogo onde as possibilidades
são muito maiores para a equipe do Flamengo, de vencer a partida dentro do Maracanã. Então o Bahia tem que chegar lá, fazer um bom jogo, um jogo equilibrado, de toque de bola, né? Fazer o Flamengo correr, não pode entregar a bola ao Flamengo, como fez ontem no primeiro tempo. O Bahia perdia a bola, tinha 2-3 em cima do adversário, como é o futebol moderno que se joga hoje, principalmente no futebol mais moderno da Europa. Você perdeu a bola, né? Da mesma tempo que você perde a bola, você vai lá e tenta tomar a bola do adversário, aquela coisa que fala num palavreado mais moderno, né? A posse pós-perda, né? Você perdeu a bola, você vai e toma a bola do adversário. Então, contra o Flamengo vai ser assim, mas a esperança está viva de que o Bahia, nesses 2 jogos fora de casa pela Libertadores, possa buscar o resultado. Hoje tem um jogo importante, Internacional e Atlético Nacional. Seria bom empate para o Bahia se mantendo na liderança para buscar os 2 resultados fora de casa. Portanto, minha gente, foi assim, né? Jogo de ontem no Bahia, mas é o futebol, esse fantástico esporte que encanta todos nós a cada dia. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.